Bom, então, dentro desse parque tinha um museu muito bom, ele é credenciado pela instituição Smithsoniana. E aí, por volta de meio-dia, teve uma palestra com um pesquisador do museu, e foi assim muito legal a palestra dele, porque a gente viu que a gente não entendia nada de cavalo. E aí, um dos registros fósseis mais estudados que existem é a evolução dos cavalos, né? Cavalos, zebras, burros, jumentos, que apresentam, né? Os animais que apresentam pernas longas, que são corredores adaptados para viver em campos abertos. Então, isso daí pertence atualmente ao gênero Equus e são os últimos descendentes vivos de uma longa linhagem que produziu aí 34 gêneros diferentes, com a sua origem aí há 55 milhões de anos. Então, isso daí pertencia, né, ao período geológico do Eoceno. O Eoceno era da era Cenozoica, uma era depois da era Mesozoica, onde viveram então os dinossauros, né, que era no Cretáceo, no Jurássico e no Triássico. Bom, então, o processo evolutivo do cavalo, ele envolveu principalmente 4 mudanças mais significativas. A primeira delas está no tamanho, né? Ou seja, a altura até do pé ao ombro, né? Não se considera o pescoço, os dedos das patas, os dentes e o crânio. Então, uma coisa bem importante a se frisar é que os primeiros exemplares dos cavalos surgiram aí há 50, 55 milhões de anos e eles viviam, então, dentro de florestas muito fechadas. Então, isso dava algumas características interessantes para eles, né? Ou seja, eles eram animais bem baixinhos, né? Praticamente do tamanho de um cachorro, aí com os seus 38 centímetros até o ombro. E como eles viviam dentro da floresta, a pegada, né? O caminhar era mais estável. Então, eles tinham 3 a 4 dedos nas patas. E esses dedos eles eram almofadados, porque isso se adaptava bem à condição da floresta. Então, aí o que aconteceu, né? O cavalo ele existia predominantemente na América do Norte. E o terreno, né, as condições de árvores, de plantio e tudo mais, elas foram mudando com o passar do tempo. Então, as densas florestas, elas começaram a dar lugares para as pradarias. E eles, então, não tinham mais tanto aquele habitat deles e eles tiveram que começar a ter que deixar a floresta e ir para essas pradarias. Então, com isso, eles tiveram que fazer uma adaptação no tamanho. Eles tiveram que ficar maiores para poder ter mais agilidade, para fugir de predadores, né? Porque eles iam estar em campos abertos. E eles tiveram que fazer também uma adaptação nos dedos dos pés. Então, aqueles 3, 4 dedos, eles deram lugar para um dedo fechado, protegido com um casco. E isso permitia que eles percorressem longas distâncias e com uma maior velocidade. Há 35 milhões de anos atrás, eles já começaram a se aventurar pelos campos. A sua altura passou dos 38 centímetros para 52 centímetros. Ainda eles tinham um pouco de dedos almofadados, né, porque eles estavam em ambos ambientes. Há 26 milhões de anos, eles cresceram um pouco mais, foram para 100 centímetros
de altura, do pé até o ombro, e começou então o início dos cascos. E porque eles começaram então a entrar em áreas que tinham uma grama um pouco mais alta, um tipo de uma savana. E aí então, o mais recente, há 3 milhões de anos atrás, eles já foram definitivamente para as pradarias, aonde se encontrava então uma grama mais baixa, bem próxima ao solo, e isso fazia com que essa alimentação fosse mais fibrosa, de difícil coleta e com uma quantidade de areia. Nesse tempo, eles já atingiram então a altura de 135 centímetros. Além da adaptação no tamanho e na redução dos dedos, né, passando de 3, 4 dedos para um dedo com casco, eles tiveram que fazer também uma adaptação nos dentes, porque a alimentação começou a ficar mais difícil, né, para a dentição que eles tinham anteriormente. Então, esses dentes, eles passaram de molares muito pequenos, que era proporcional também ao tamanho deles, mas para molares pequenos, para molares muito maiores. O crânio também, ele, que é a quarta característica, o crânio também ficou mais alongado. Por quê? Para permitir que eles conseguissem captar a grama lá embaixo. E para isso, então, eles tiveram que desenvolver duas dentições que existem até hoje, que são os incisivos, muito grandes, muito potentes, que conseguem, então, pegar, cortar o capim lá embaixo, né? E jogar para dentro da boca e depois fazer o processo de mastigação. Então, esses incisivos cresceram bastante e os molares, então, ficaram muito maiores. Então, o molar era um molar bem pequenininho e aí o molar ficou grande, ficou bem achatado, que permite com que ele faça um movimento não de batida, né? Batida de um dente com o outro, mas sim deslizando um dente com o outro. Então, a próxima vez que você olhar um cavalo, observe que o maxilar dele se mexe para um lado e para o outro. Por quê? Porque ele está quebrando as fibras, né, do capim com esses molares. Então, os molares ficaram bem grandes para poder não somente quebrar essas fibras, mas também processar a areia que vem junto com esse capim que eles comem. Então foi uma palestra assim, muito legal. Ao final dessa palestra eu fui pro pesquisador com o meu inglês tupiniquim, agradeci ele porque eu não entendia nada de cavalo e que eu iria passar aqueles conhecimentos para frente. Muito legal foi.